Se a natureza é a escrita de Deus, por que é que nós nos esquecemos de ler nas entrelinhas? Seja bem-vindo ao Do Céu ao Colo, um espaço de compartilhamento de quem quer educar para a devoção e para um caminho de espiritualidade. Eu vou contar para vocês quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu estava muito triste. Eu vivia um luto. O meu avô havia falecido, eu tinha uma relação muito próxima a ele. E eu me lembro que me pegava muito frequentemente reflexiva. E eu olhava para o quintal, eu ficava muito tempo fora de casa, no quintal, tinha muitas plantas, muitas árvores. Justamente meu avô era um homem que gostava muito de cultivar as plantas. Então era um lugar onde eu me sentia próxima a ele. E numa dessas vezes eu me sentia desolada, eu sentia que ia demorar muito tempo para eu poder revê-lo, ia demorar muito tempo para eu poder voltar para a minha verdadeira casa, que era o mundo espiritual. E eu achava tão tedioso estar vivendo na Terra, achava tão pesado aquilo, mesmo tendo apenas 10 anos. E eu olhava para a natureza e eu pensava assim: bom, já que Deus nos deixou aqui, sem saber de nada, sem lembrar de nada, poxa, ele deve ter deixado alguma pista. E bem nesse momento eu estava de frente para uma roseira antiga da minha avó. E ela estava cheia de flores. E quando eu olhava para aquela rosa, eu pensei assim: veja só, Deus deixou a pista da evolução da humanidade bem aqui, nessa roseira. Então eu olhei o tronco dela, a parte mais próxima da terra, tem espinhos mais grosseiros, maiores e mais distantes um dos outros. Então a minha leitura era, a analogia que eu fiz: se essa rosa está me mostrando que no começo da evolução, onde tudo começa, os nossos desafios são grosseiros. É aprender coisas básicas e primitivas, a respeitar minimamente o outro, aquilo, não matar, não roubar, coisas dessa natureza. E à medida que nós vamos nos elevando em direção ao céu, nós vamos observando que esses espinhos eles se tornam mais delicados. Há um refinamento nos desafios, naquela necessidade, as exigências se tornam mais refinadas. Sabe, já superei, já entendi que eu não posso roubar, que eu não posso mentir, mas será que eu estou controlando os meus sentimentos? Será que aquela vontade de falar mal de alguém eu já me autoeduquei? Então foi a leitura que eu fiz. E quando a gente está muito próxima da rosa, esses espinhos eles se intensificam, eles se tornam bem pequenininhos, mas eles ainda estão bem ali, ainda muito perto da rosa, como a expressão do esplendor desse ápice espiritual. Hoje eu vejo essa dificuldade de muitos de nós de se maravilhar com a simplicidade, com as coisas do mundo. Existe uma necessidade muito grande de se ter coisas excepcionais, caras, status, um físico, enfim, são tantas exigências e a gente se tornou com muita dificuldade de ficar maravilhado com coisas simples do nosso cotidiano, da natureza, ao mesmo tempo que nos sentimos muitas vezes afastados. É como se Deus fosse inacessível, é como se Ele estivesse lá no céu, um lugar muito longe de nós. Me sinto só. O sentimento de solidão permeia as pessoas do nosso tempo. Mas porque eu não consigo ler mais que na natureza está expresso. É uma manifestação divina, é uma criação de Deus. E, portanto, está ali. Porque eu sempre me coloco naquilo que eu crio. Quando eu faço uma arte, ali está a minha expressão. E a natureza é algo vivo. Diferente da nossa arte, a arte é sempre algo morto, é algo que eu escrevi, é algo que eu pintei, é um movimento que eu realizei, mas que em algum momento ela se cristaliza, ela está ali só uma impressão de algum passado que aconteceu. Enquanto que a natureza, especialmente o reino vegetal, o reino animal, é uma expressão viva, vivente do divino. Quando foi a última vez que você parou 5 minutos para fazer uma pesquisa e olhar para a vida, olhar para a natureza e se relacionar com ela? Porque devoção não se trata de apenas rezar, de ter um momento de fazer oração. É uma atitude diante da vida, de olhar com maravilhamento para uma planta, para uma rocha, para um fenômeno da natureza. E até chegar ao ponto de você venerar o movimento de uma criança, de um outro ser humano. Eu enxergo ali um pedacinho do céu. Essa é uma forma também, aliás, é uma grande forma de devoção. E vai ser muito difícil educar
para uma espiritualidade se você, enquanto educador, como mãe, como avó, não cultivar isso internamente, uma atitude devocional diante da vida e do mundo. Repara que o que há de mais próximo do divino na nossa terra é a natureza, é uma criação plenamente divina, celestial. E a criança que vem e chega e ela é muito afastada da natureza e ela já cai, ela já é encaminhada para uma vida virtual, repara como isso a afasta da possibilidade de criar uma atitude devocional. Então eu deixo aqui para você essa reflexão de como que você pode, dentro da tua realidade, sem criar fantasia, sem criar ilusões ou frustrações, porque a realidade é essa, está imposta. E deve haver uma razão para isso. O que é que nós temos que aprender com tanta diversidade que o nosso tempo apresenta? Viver tão longe da natureza, viver longe uns dos outros, essa solidão, o que é que isso nos impele? Como que eu posso, a partir disso, criar uma força e uma consciência de querer, de novo, me conectar ao divino através da natureza? Eu posso ter elementos dentro da minha casa, eu posso programar passeios durante o ano, quantos forem possíveis. Ensinar a devoção é a partir da sua atitude de cultivar o olhar. Se eu não tenho, eu posso adquirir esse hábito. Posso me propor a comprar uma plantinha, ter em casa e todos os dias observá-la. Que mudanças ocorreram ali, como ela se manifesta, que detalhes ela tem que eu ainda não observei, que gesto essa planta faz. Se ela fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ela seria? Você pode fantasiar, criar uma relação com ela, falar com ela. Essa prática do cultivo no olhar pode ser incentivado primeiro em si próprio. A criança que está ao seu redor, ela olha para o adulto como a ponte necessária para criar um caminho para si mesma. A maneira como ela vai se relacionar com o mundo espiritual tem muito a ver com como você faz isso. Ela olha você e ela imita uma atitude interna e não o ponto que você está. Se você já é alguém que pratica isso, que já está muito ligado, está muito conectado, não é isso. Ela se conecta ao seu esforço, a sua prática diária de tentar ser cada vez melhor. É esse esforço que atua na criança, que atua nela, ajudando-a a desenvolver a si mesma nesse caminho de devoção. Conta pra mim se você já encontrou alguma pista, quando foi a última vez que você observou a natureza, se tem algo que você viu manifesto ali e que fez sentido para você. Compartilha conosco as histórias, as experiências uns dos outros podem nos ensinar. E se você gostou, se você achou que isso foi relevante, dê seu joia, compartilha com alguém. Eu desejo muito que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e que floresça na sua vida. Até o próximo encontro.